Alô, torcida tricolor, meus queridos e amados amigos, estamos de volta para trazer as novidades do Flusão. Arthur oficialmente está fora do Grêmio. E agora o Fluminense vai entrar na jogada? Vai tentar a contratação do Arthur? Eu te conto tudo, tá? Vem comigo. Mas antes, por favor, arrebenta no like. Arrebenta nesse like. Clique no gostei. E a minha cachorra tá latindo. É só começar a gravar que ela começa uma latição danada. Pelo amor de Deus. Ô, Jesus. Ai, mas vamos lá que o show não pode parar. Ela quer aparecer. Quer aparecer? Quem sabe um dia eu mostro pra vocês. A bichinha é terrível. Ela vê ela já fica... Eu não sei se ela não gosta da vinheta do Arrebenta no like, não sei. Mas é isso. Meus queridos, vamos lá. Acabou de sair, né, de forma oficial, o Grêmio anunciou o encerramento, tá, da negociação aí com o Arthur, pessoal. Olha só, Grêmio informa o encerramento do vínculo do volante Arthur. O Grêmio Futebol, né, Porto Alegrense informa que o meio-campista Arthur não teve seu vínculo estendido após o encerramento do período de empréstimo contratual com a Juventus, né? Então, assim, diante da manifestação do interesse na permanência do atleta, o clube formalizou uma proposta de um novo contrato de trabalho. Não houve acordo financeiro entre as partes envolvidas, em que pese a intenção mútua da continuidade da carreira ali, da sua carreira na arena, né? O Grêmio agradece e é isso. Arthur pintando aí, indo, né? Arthur indo embora do Grêmio, beleza? Mas a gente precisa destacar algumas coisinhas, tá bom? Primeira coisa, Arthur não está livre no mercado, né? Arthur tem contrato com a Juventus. Olha só, cara, o contrato do Arthur vai até 2027, o meio do ano que vem, tá? Então, esse é o contrato ali que ele tem. Logo, ele não é um cara livre no mercado, mas é sabido que o Juventus não tem o interesse em manter o Arthur lá. O que o Hora do Flu e Thiago Manolo, né, nós conseguimos apurar sobre a situação do Arthur, tá? A primeira coisa que, em tese, assim, complicaria muito o negócio é o seguinte. Eu vou colocar aqui para você dar uma olhada. Detalhes sobre o Arthur estão aqui, tá? O Juventus pede 8 e 9 milhões de euros pelo jogador. Porém, ele deve cerca de 40 milhões de reais ao Arthur. Então, a jovem senhora, né, a Juve, deve esse valor de 40 milhões ao Arthur. O que o Grêmio estava tentando era que o Arthur conseguisse a liberação da Juventus, o que a Juve topava, desde que Arthur abrisse mão dos valores atrasados também. Ou seja, para o Flu, no mínimo teria que arcar com essa dívida da Juve pelo Arthur. A Juve deve cerca de 30 e 40 milhões de reais, né? Cerca aí desses valores ali. O Arthur, a gente não sabe o concreto, né? O valor exato, mas o que é concreto é isso aí. Então, para o Fluminense contratar o Arthur, o Fluminense falar para o Juventus, ó, me libera o Arthur aí, que eu vou pagar a tua dívida com ele, que é cerca de 30, 40 milhões de reais. E aí é um valor muito alto, tá? Então é um valor muito alto que certamente impossibilitaria o negócio. Atualmente, a posição de Arthur você tem Martinelli e Hércules e Nonato e Alisson, né? Então, que são ali os volantes considerados ali segundo volante, né? Que fazem aquela função. É claro que o Martinelli também joga de primeiro. A gente já viu o Hércules também jogando de primeiro, mas é adaptações, né? Mas então a gente tem isso. O único cenário que eu vejo possível do Fluminense tentar a vinda do Arthur é caso venda ou Martinelli ou Hércules. Caso isso não aconteça e parece, pelo menos a gente até agora não tem nada fechado em relação a uma saída do Martinelli ou uma saída do Hércules, não tem para que o Fluminense investir este valor aqui, tá, pessoal? Esse valor aqui fica difícil. Belezinha? E o nosso querido Pedro Brandão, né, do Lance, trouxe que o Fluminense não planeja fazer qualquer movimento para ter Arthur no time, tá bom? Existiu ali, né, algumas informações que o Fluminense estava ligado nessa situação, né, lá no Sul,
disse, né, a informação que vinha de lá é que o Fluminense teria sinalizado para o Arthur que havia o interesse do clube carioca em contar com o futebol dele. Já o Pedro Brandão disse que agora, né, com o encerramento do vínculo do volante com o Grêmio, apurei que nada mudou. Neste momento, o Fluminense não planeja qualquer movimento para ter o Arthur no time. O Pedro deixa sua opinião, que pena, cairia bem, mas depende do valor. Então, eu acho que, sabendo hoje os valores, que eu não sabia anteriormente, graças ao nosso querido Thiago Manolo que trouxe essa informação, então informação dos valores aqui, do nosso querido Thiago Manolo, nosso repórter, cara, eu não traria não. Eu não acho uma boa não. O Fluminense paga 40 milhões de reais no Arthur, vamos supor, deixar o número mais alto. Sendo que você tem Martinelli e Hércules, eu sinceramente não, eu investiria esse valor em um outro jogador, num outro problema. Porque, querendo ou não, se tem uma posição que nós não precisamos de reforço, é o camisa 8, é o segundo volante, é o segundo homem de meio de campo. Pra tu que gosta, é o meia central. A gente não precisa desse cara. A gente precisa do volante 5. O que destrói a jogada, o que sai o jogo, né? O que faz a saída de bola. A gente precisa desse cincão. Pancadeiro. Vai, tipo Fabinho. A gente precisa desse cara. O Fluminense precisa desse cara. Ainda mais se vender Facundo Bernal. Aí o Fluminense não tem mais opções. Não dá pra contar com o Otávio, por exemplo. Agora, investir 40 milhões num jogador que você, no seu elenco, tem opções melhores. Gente, conversando até com o Thiago Manolo hoje, a gente concorda com uma coisa. Hoje o Martinelli é muito mais jogador do que o Arthur, cara. Hoje o Martinelli é muito melhor. Martinelli é um dos melhores volantes do país. Então, assim, talvez se o Fluminense vender um Martinelli, né, por uma grana boa, né, ou vender um Hércules por uma grana boa, aí talvez você precise realmente buscar um Arthur da vida, né, que a gente sabe que é um jogador que tem qualidade. Só que tem uma questão em relação ao Arthur também. Ele combina muito com estilos de jogo. Quando tem assim, time quando a gente fica mais com a bola, aí é o Arthur. Porque ele com a bola no pé, ele é outro jogador. Agora, sem a bola, já o Arthur deixa a desejar. E o estilo de jogo do Fluminense hoje é um jogo muito mais físico, é um jogo de transição, né? Então, na minha visão, até no estilo de jogo que o Fluminense atua, né, fica difícil pro Arthur, tá? Mas é minha opinião pensando no estilo de jogo, tá? Então, eu acredito que essa informação do Brandão deve ser por aí mesmo, né? Porque não faz o sentido, não faz sentido. Apesar de, poxa, eu entendo. Você que comenta que o Arthur é bom jogador com a bola no pé, ele é diferente demais, ele é. Ele realmente é. Só que quem garante que o Fluminense vai jogar com a bola no pé com o Zubeldia? Às vezes joga, às vezes não. E na maioria das vezes não. Né? A gente tem um Fluminense muito mais físico, com muito mais correria, né? Já reparou? Certamente você já reparou isso, você já sabe o que eu tô falando. Então, é isso. Saiu oficialmente, Arthur não fica no Grêmio e, segundo o Brandão, o Fluminense não tentará a contratação dele, pelo menos por agora, tá? É o que eu falei. Eu sinceramente, no futebol, eu nunca digo nunca. Então, assim, não vou falar, não vai tentar futuramente, não sei. Eu até acho que se acontecer de vendas naquela posição, eu acredito que o Fluminense pode tentar sim, tá? Porque o Arthur é um desejo da diretoria do Fluminense que vem, já tem muito tempo que o Fluminense já sondou o Arthur, já tentou a contratação dele, a gente sabe como é que é a diretoria do Fluminense. Então, por favor, não diga nunca. Mas, segundo o Brandão, não está no planejamento atual a contratação do Arthur. E comente aí, cara, quero saber se você queria o Arthur. Arthur ainda tem algumas questões físicas também, que é o que mais me preocupa, na real, né? Questões físicas ali, mas eu reconheço que é um grandíssimo jogador, que é um jogador de muita qualidade, é um jogador muito bom. O Arthur é um jogador muito, muito bom mesmo, tá? Mas é isso, acredito que o Fluminense tenha, de verdade, outras lacunas bem mais sérias que precisam, de certa forma, serem resolvidas, tá? Mas é isso. Para ficar com o Arthur, vai ter que pagar 40 milhões de reais. Um beijo no seu coração, muito obrigado pela presença de todos vocês. Deixe o seu comentário. Quero saber a sua opinião sobre o Arthur, se você gosta, se você não gosta, se você contrataria. Não, Thiagão, não quero saber não. Eu contrataria. Respeito a sua opinião. Eu contrataria. Jogador bom eu quero. Tá? Mas eu entendo que
a gente tem outras prioridades, tá? É por isso. Mas eu acho o Arthur jogador pra caramba, tá? Beijo no seu coração, fiquem todos bem e tchau e valeu, pessoal.